Bora começar a gravar. Bin ich bereit? Ja, ich bin bereit. Oder nein, ich bin nicht bereit. Aber doch, ich bin bereit. Hallo, meu nome é Aline e aqui na Deutsch a gente aprende alemão juntos. O tema desse vídeo é uma sugestão que a gente fez no nosso vídeo passado, lá da nossa playlist de gramática. E aí, um de vocês concordou e pediu pra gente trazer o tema do vídeo de hoje, que é a posição do nicht na frase. Não sei vocês, mas eu, quando eu tava aprendendo alemão lá no comecinho, nas aulas que a minha faculdade oferecia, eu tinha muita dificuldade de entender, porque de vez em quando era no final, mas de vez em quando tava vindo no meio da frase, e eu não necessariamente sabia se eu tava colocando ele na posição certa. Recomendação e fonte do vídeo de hoje é o Grammatik Aktiv, do B2 ao C1. Teoricamente, eles vão trazer esse assunto numa gramática, num livro de gramática, só no B2. Mas um bom livro didático, um bom professor, traz isso de formas diferentes. Não precisamos de um livro de gramática para descobrir isso. Hoje em dia, se a gente joga isso na internet, num blog, a gente descobre. Se a gente começa a perguntar, achar um padrão, a gente consegue descobrir as regras por conta própria, ver o que funciona, o que não funciona. Importante, e isso eu tenho falado em todos os vídeos de gramática, é saber que gramática não é tudo. A gente consegue se comunicar, entender o outro, sem ficar preocupado demais com decoreba. Se você é uma pessoa que acha que estudar uma língua é só decoreba, você não entendeu que a gente aprende com pessoas e a gente aprende para se comunicar com pessoas. Então eu espero que vocês consigam aproveitar o vídeo de hoje, que ele sirva para ajudar vocês e que se vocês quiserem outros assuntos gramaticais, inclusive o que a gente já comentou, vai lá no nosso vídeo passado, vai na nossa playlist e se vocês tiverem mais pedidos, dúvidas, podem comentar pra gente, podem pedir, deixa aqui embaixo, que quem sabe a gente não traz também o seu assunto. Bom, no nosso vídeo de como formar frases em alemão, a gente comentou o que vocês mais pediram aqui também lá no nosso Instagram, que é onde que eu coloco cada coisa numa frase, porque alemão parece muito como um quebra-cabeça e o verbo vai pra todo quanto é lugar e é muito confuso, sim, para uma pessoa que não tem talvez isso, essa estrutura na própria língua. A gente comentou lá naquele vídeo de duas regras principais zonas. Uma delas foi a Position 2. A gente viu que o verbo sempre fica na posição 2. Se ele não tá nessa posição 2, é porque algum outro tá ali e o outro tá no final. Ou algum conector que a gente começa a usar a partir de um B1, de um B2, joga esse verbo também pro final. Essa foi a regrinha de ouro que a gente viu, mas lá a gente também viu uma que ajuda muito a gente, que é o tecamolo. O tecamolo ele serve para coisas temporais, causais, modais e locais que a gente vai enfiar na nossa frase, que são para além de um sujeito, de um verbo, de um objeto. Então, se você não sabe do tecamolo, eu sugiro vocês voltarem no vídeo passado para saberem dessa regrinha também, porque é importante a gente saber dessas duas principais regras para a gente depois evoluir para, por exemplo, a posição do nicht aqui. Já sabendo do tecamolo, a dica é, o nicht, ele vai ficar no meio desse tecamolo. A gente tem temporal causal, aí entra o nicht, depois a gente segue com modal e local. Como assim, Aline? Um exemplo. Ich konnte meinen Vater gestern wegen eines Termins nicht pünktlich am Bahnhof abholen. Oder zum Beispiel, heute gehe ich wegen des Regens nicht mehr zum Supermarkt. A gente coloca o nicht imediatamente depois do que a gente talvez colocou que era um temporal ou um causal e a gente coloca ele necessariamente antes de possíveis coisas que a gente tem colocado, sendo elas modais ou locais. Pra gente não chegar aqui e achar que essa regra salvou a nossa vida, é importante a gente estar aprendendo alemão num curso, numa aula particular, com um livro didático, regularzinho, para que temporal diga pra gente muitas coisas. É heute, é gestern, é nachmittags, para que modal a gente também entenda. É com quem, como, de que forma, para que o local, que a gente sabe que está ali no final, a gente não confunda com alguma outra coisa. É importante isso tudo estar muito claro para a gente conseguir colocar o nicht exatamente no meio do nosso tecamolo. Vai ter algumas vezes que a gente não vai ter modal e local, mas a gente possivelmente teve um temporal e um causal.
saiba que o nicht ele entra logo ali, porque pode acontecer de depois do nicht vir somente um verbo, ou um verbo e o complemento daquele verbo, alguma preposição, alguma coisinha ali que depende muito de ficar perto daquele verbo. Então saiba que é ali que vai ficar o nosso nicht. Bônus e bônus e bônus para esse vídeo não ficar enorme e essa dica já ajudar vocês. Quem assistiu o vídeo passado lembra que eu dei um spoilerzão, que é: tá, a gente tem essa regra, mas na verdade o nicht ele pode ficar em posições mais fluidas, digamos assim. Depende muito do que a gente quiser negar. Por exemplo, eu tenho aqui uma plantinha de Pflanze. Ele é um bonsai, das Bonsai. Eu não reguei o meu bonsai. Ich habe mein Bonsai nicht gegossen. Se eu não reguei o meu bonsai e eu deveria ter regado o meu bonsai, eu falo Ich habe mein Bonsai nicht gegossen. O meu nicht vem antes desse verbo porque ele está negando um verbo. A gente aprendeu 3 tipos de negações em alemão. A gente tem o nicht, que vai negar advérbios, vai negar verbos principalmente, mas a gente também tem uma negação que é o kein. O kein, ele é uma negação muito parecida com o nosso nenhum em português, porque onde tiver um nome, que em alemão inclusive é escrito com letra maiúscula, a gente enfia um kein. Se eu consigo falar ein Bonsai, eu vou falar kein Bonsai. Se eu não tenho filhos, eu não vou falar Ich habe nicht Kinder, e sim Ich habe keine Kinder. Se toda vez que a gente estiver negando alguma coisa, essa coisa for um nome, um Substantiv, a gente coloca um kein und nicht mehr ein nicht. Se a gente está usando isso para lugares mais abertos, é um verbo, é um advérbio, ou então é um adjetivo, a gente pode colocar e apostar no nosso nicht. Ou seja, o nicht ele vai negar muitas coisas. E dependendo de onde a gente colocar ele na posição, ele nega o que vem depois dele. Se eu acabei de falar Ich habe das Bonsai nicht gegossen e agora eu quero culpar, porque na verdade era o Henrique que devia ter regado aqui essa planta, eu posso falar Ja, nicht ich habe das Bonsai gegossen. Mas outra pessoa regou ele. Então a gente nega o pronome, a gente está negando agora o sujeito, pra gente dar a nossa intenção, que é não eu, né? Não fui eu que fiz isso. Lembram daquelas frases do nosso tecamolo? Aquilo era para negar a frase inteira. Teoricamente, a gente nega uma frase inteira negando o cerne de uma frase, que é um verbo. A gente nega a ação daquela frase, porque sem uma ação, aquela frase não ia existir. Então a gente pega e coloca Ich gehe nicht heute zum tananana para conseguir negar partes desse tecamolo que talvez estariam equivocados. Se o intuito é negar uma frase inteira, tá tudo bem, a gente enfia o nicht entre o TK e o molô que a gente já aprendeu. Só que aqui pode ser que não hoje eu vou no supermercado, mas eu fui ontem, eu vou amanhã, eu quero dar um outro sentido para essa frase nesse lugar. Eu posso falar Nicht heute gehe ich zum Supermarkt. Assim eu nego o meu temporal. Eu posso negar depois o modal Ich gehe heute zum Supermarkt, aber nicht mit dir. Eu posso colocar esse nicht sempre no lugar anterior daquilo que eu quero negar. Zum Beispiel, eu tenho aqui também uma bananeira. Eine Bananenpflanze. E eu tenho meu bonsai e eu quero dar uma prioridade para ver qual que eu vou regar primeiro. Also, heute gieße ich das Bonsai und nicht die Bananenpflanzen. Oder heute gieße ich nicht das Bonsai, sondern die Bananenpflanzen. Toda vez que a gente tem uma frase que é uma negação, a gente tem possibilidades de reagir a essa negação. Primeira reação é o doch. Muito memificado por aí, que os alemães adoram falar o doch e acabar qualquer discussão. Porque eles têm uma partícula que acaba com qualquer argumento, porque é só doch. Simples assim. Basicamente, se a gente usar alguma negação, que pode ser até aquele kein e não só o nicht, a gente pode responder com doch se for uma afirmação da negação. Se for para fortalecer que eu fiz sim, que eu reguei sim. Heißt du nicht Aline? Doch, porque eu me chamo Aline. A gente, em vez de usar, como no português, o próprio verbo, chamo sim, ou tô assim, é muito comum a gente falar isso em português, a gente reforça com o próprio verbo,
Aqui em alemão não, a gente tem um sim, um ja, que é um ja que já veio ali com toda a força dele para contra-argumentar uma negação. Bist du nicht hungrig? Doch. Eu estou faminta, então. Outra coisa que eu comentei muito no vídeo, vocês devem estar se perguntando, é o sondern. O sondern, ele não é uma afirmação da negação, e sim uma alternativa, uma correção do que eu neguei. Por exemplo, eu acabei de falar que eu não vou regar o meu bonsai, e sim a minha bananeira, porque ela está mais necessitada de água. Então, ich gieße heute nicht mein Bonsai, sondern meine Bananenpflanzen, weil sie unbedingt Wasser braucht. Eu posso falar que a minha bananeira está precisando muito mais de água do que o meu bonsai. Mein Bonsai braucht kein Wasser. E se eu falo isso e o Henrique ia falar assim, meu bonsai precisa sim? Doch, mein Bonsai braucht Wasser auch. Versteht das? Bom, eu espero que com esse videozinho curto eu tenha ajudado vocês com negações em alemão, saber o quanto de negação existe em alemão, que é muito mais do que só um nicht, saber posicionar o nosso nicht numa frase, quando tem tecamolo, quando não tem tecamolo, e quando a gente quer colocar ele num lugar mais fluido para poder dar a intenção que a gente quer, e que vocês possam usar. Escrevam aí nos comentários, comecem a escrever mais textos, leituras, perceber na fala, na escuta de vocês, quando que a gente usa nicht, doch e sondern. Se vocês quiserem agora outros vídeos, outros assuntos pedidos, alguns conectores, como por exemplo, a gente pode falar muito melhor sobre o sondern, junto com o denn, o und, o aber, ou se vocês quiserem algum vídeo, como por exemplo, pra gente se aprofundar em doch ou outras partículas modais, como por exemplo, mal, denn, ja, que são essas partículas, esses cacozinhos que a gente vai colocando nas frases, deixem aqui também comentado que a gente pode trazer. Espero muito que isso tenha ajudado vocês, que vocês escrevam e aprendam alemão e aproveitem o fim de semana, porque esse vídeo sai numa sexta-feira. Toda sexta-feira tem vídeo aqui, gente. Se a gente não mudar, porque de vez em quando a gente muda, mas tudo bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado, servido vocês de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!